Boa noite a todos e a todas e àqueles que nos assistem em casa pela internet. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 107ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos os presentes para ficarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 106ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª Legislatura. Aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizar a 106ª Sessão Ordinária em sua 17ª Legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, sito Avenida Presidente Vargas, 256, sob a presidência do... Com a palavra o vereador Evair Luiz. Primeiramente, boa noite aos nobres pares, à mesa diretora, ao público presente. Requeiro a mesa, após ouvido do outro plenário em sua forma regimental,
seja suspensa a leitura da ata, tendo em vista que a mesma já foi publicada no site. O requerimento ora apresentado pelo vereador Evair, solicitando a suspensão da leitura da ata, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento aprovado pelo vereador, apresentado pelo vereador Evair foi aprovado por unanimidade. Ele não está aqui? Está vindo ali. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências recebidas por essa Casa Leis. Ofício Gabinete 522/2019. Senhor Presidente, através do presente solicitamos a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei complementar 010/2019 para ajustes em relação ao seu dispositivo e posterior reenvio a essa egrégia Casa de Leis. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ato da Presidência 008/2019. O presidente da Câmara Municipal da Instância Turística de Presidente Epitácio, com suporte no parágrafo 3º do artigo 59 do seu regimento interno, e considerando que o vereador Marcos da Silva Florencio, membro da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal, encontra-se em licença médica e, portanto, afastado das atividades legiferantes e, por óbvio, também daquelas inerentes à referida comissão, que as comissões permanentes da Câmara Municipal não podem exercer suas atribuições alijadas de um de seus membros, sob pena de retardar o andamento do processo legislativo, que no caso de impedimento de qualquer dos membros das comissões, a vaga será preenchida por livre escolha do presidente da Casa, preferencialmente de comum acordo com o líder da bancada a que pertence o substituto. Resolve, em razão do acordo entre os membros dessa augusta Casa de Leis, nomear o vereador Israel Leôncio dos Santos para integrar como membro a Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal da Instância Turística de Presidente Epitácio, em substituição ao vereador Marcos da Silva Florencio. Moisés Sebastião da Silva, presidente. Convite. Temos a honra e a satisfação de convidar Vossa Senhoria e seus familiares para participar da abertura oficial da 31ª FEBISA, Feira do Bordado Industrial e Artesanato de Santo Anastácio, a realizar-se no dia 19 de setembro, às 19h30, no Centro Comunitário Municipal Sebastião Ribeiro de Amaral. Contamos com a sua presença para maior brilhantismo do evento e desejar antecipadamente agradecimentos. Atenciosamente, Roberto Volpe, Prefeito Municipal, Franklin da Seguradora, Vice-Prefeito Municipal, Iraci Lovato Volpe, Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo Anastácio, de 21 a 22 de setembro, Inovação, Arte e Tecnologia. Correspondência era só, senhor presidente. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos nobres vereadores. Requerimento 175/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, seja oficiada a excelentíssima Prefeita Municipal da Instância Turística de Presidente Epitácio para que, através da Secretaria competente, nos preste as seguintes informações. De quem é a responsabilidade pela colocação das placas indicativas nos logradouros pertencentes ao bairro Bela Vista, conjunto da CDHU de 276 casas, que, embora entregue as casas aos mutuários, no local inexistem placas. Quais as providências que serão tomadas junto ao responsável para sanar tal pendência? Qual o prazo previsto para regularizar a situação? Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. O requerimento, ora apresentado pelo vereador Moisés Sebastião da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar.
O requerimento de número 175/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, foi aprovado por unanimidade. Você mandou hoje? Não. Requerimento 176/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja através da mesa diretora, seja criada uma comissão especial para fiscalizar e acompanhar as obras municipais em andamento e a serem iniciadas. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 176/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 176/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 177/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através da secretaria competente, nos preste a seguinte informação: que seja remetida a essa Casa de Leis 2 listas distintas, sendo a primeira referente às empresas do ramo hoteleiro e afins, hotéis, pousadas, ranchos e etc., que estão devidamente cadastradas e com a emissão do alvará regular junto à administração municipal. E a segunda, referente às empresas do ramo supracitado, que foram cadastradas, mas que atualmente estão com alvará vencido, ou seja, em inatividade. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 177/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 177/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 178/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através da secretaria competente, nos preste a seguinte informação: que a administração municipal remeta a essa Casa de Leis o rol de todas as empresas que prestam serviço volante de propaganda e publicidade, regulares e com o respectivo alvará, em âmbito municipal. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 178/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 178/2019, de propositura do vereador Moisés Sebastião da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 179/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado os senhores Cosme Roberto da Silva, presidente da Associação de Pescadores da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, Rua Antônio Marinho, número 340. Carlos Roberto Goré, presidente da Colônia dos Pescadores Z24, Jorge Tibiriçá, Rua Pernambuco 252, e Osmar da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Fluviais e Lacustre do Estado de São Paulo, Rua João Pessoa 260, solicitando para os membros que nos enviem cópia reprográfica da data de constituição e do Estatuto da Associação e da Colônia dos Pescadores, nome e endereço da atual diretoria da Associação e da Colônia de Pescadores, nome, endereço e cadastro dos associados pertencentes à Associação e da Colônia de Pescadores, cópia reprográficas da ata de constituição e do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Fluviais, nome e endereço da atual diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Fluviais e o nome e endereço dos membros do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Fluviais, Marlan de Mello e Paulo Antônio Lopes, vereadores proponentes. O requerimento de número 179/2019, de propositura dos vereadores Marlan de Mello e Paulo Antônio Lopes,
que solicita pedido de informações à Associação de Pescadores e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Fluviais em âmbito municipal está em discussão. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Senhor presidente, antes de eu colocar os vereadores o que está acontecendo, eu gostaria de pedir à diretoria aí que localize a resposta que veio daquele requerimento anterior, porque foi depois que nós vimos a resposta do departamento jurídico, é que entendemos que agora o caminho esse é mais longo. Enquanto eu vou manifestando, por favor, senhor fulano de tal, Rodrigo Miller. É o seguinte, esse requerimento, em suma, a prefeitura devolveu dizendo que nós temos uma lei de pesca no nosso município, só que ela é uma lei de 2000. E o próprio jurídico, ele menciona que é uma lei que já está ultrapassada e que talvez é uma lei que não possa ser usada mais, porque ela está em discordância com as leis mais novas, em especial uma lei federal. E ele mesmo sugere que essa Câmara de Leis faça um estudo do quanto que nós temos aqui de pescadores, para que a gente envolva as associações, o Osmar lá, o Contur, a FIP, e também ela sugere que a gente manda um ofício para as outros municípios que fazem parte da UE Sérgio Mota, para ver se eles já têm alguma coisa relativa a essa legislação. Então eu acho, senhor presidente, que nós temos que, inclusive, seguindo aí ao que o senhor requereu hoje, talvez montar uma comissão também aqui, porque o assunto ele é muito relevante. E o Paulo esteve lá também atrás dessas informações, e o Paulo também tem essa mesma ideia, que é muito relevante. Inclusive, o Paulo falou que não é resto de mandato, né, Paulo? No tempo que tem ainda vai se dedicar também muito a isso aí, porque tem vários amigos pescadores que estão cobrando dele situações com relação às espécies de peixe e tudo isso. Eu acho que é uma situação que a gente tem que enfrentar, sim. Nós já deixamos passar demais, você vê. Nós estamos com a lei aí municipal de 2000, então uma lei de 19 anos atrás. Muita coisa, muita água já passou debaixo da ponte e nós precisamos aperfeiçoar essa lei. Então a razão desses requerimentos são nesse sentido, e já falei como é que veio a resposta da prefeitura, embora não esteja aí a resposta, é nesse sentido que eu faço esse requerimento, e os senhores vereadores eu convoco para ajudar, porque é outra situação que o nosso município depende e muito da pesca, tanto esportiva quanto a profissional. O requerimento continua em discussão. O requerimento 179/2019 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 179/2019, de propositura do vereador Marlon de Mello e Paulo Antônio Lopes, foi aprovado por unanimidade. Moção de parabenização 026/2019. Senhor presidente, pela presente vem a honrosa presença de Vossa Excelência após manifestação do plenário, que seja concedida moção de parabenização ao ilustre epitaciano Wilson Cruz, pelo lançamento do livro sobre os 70 anos da história da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, festa tradicional em nosso município e região. Nascido no bairro histórico Vila Porto Tibiriçá, onde começou a história de nosso município, Wilson Cruz participou ativamente da navegação de nossa região, tendo acompanhado a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes desde a sua criação, cujo evento histórico e religioso está sendo retratado em seu livro, que será lançado no dia 21 de setembro próximo, com o nome de 70 anos da história da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Plenário, vereador Vivaldo Lauro Lang, presidente epitácio, 16 de setembro de 2019, Moisés Sebastião da Silva, Brasilina, Olegário Massoco, vereadoras proponentes. A moção de parabenização de número 026/2019,
de propositura dos vereadores Moisés Sebastião da Silva, Brasilino Olegário Massoco está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. A moção de número 026/2019, de propositura dos vereadores Moisés Sebastião da Silva e Brasilino Olegário Massoco, foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Requeiro a mesa, após o uso do outro plenário em sua forma regimental, para que seja oficiada a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Planejamento para que nos informe sobre o andamento da obra da creche do Jardim dos Pioneiros. A última informação que nós tivemos, que eu tive, nessa situação, a pedido de alguns moradores do bairro, é que a empresa que tinha ganhado a licitação estava requerendo um aditivo para dar continuidade nas obras, senão não seria viável a continuidade das obras. Então o requerimento é para saber qual o andamento que está tendo aí nesse processo para poder entregar essa obra o mais rápido possível. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Evair foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Eu queria dar sequência, que o vereador Evair tem alguns requerimentos que ele já acendeu o microfone. Na sequência, o senhor pode fazer o requerimento. Com a palavra, o vereador Evair Luiz. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir do outro plenário em sua forma regimental, para que seja oficiada a Secretaria de Planejamento, para que nos informe em que fase se encontra o projeto das câmaras de monitoramento dentro do município de Presidente Epitácio. Tenho sido questionado e as pessoas perguntam por que ainda não foram instaladas, em que fase se encontra, se vai ser instaladas. Então, para que a Prefeitura, através da sua secretaria, possa nos mandar uma nota para que nós possamos passar à população que assim deseja. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz está em discussão. Tem mais um. Vou fazer um. Tem mais um. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Vou fazer mais um. Vou fazer agora. Aqueles que discordarem queiram se levantar. Continuidade. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Requeiro a mesa, após o uso do plenário em sua forma regimental, para que seja oficiada a empresa ao diretor da CART, solicitando que preste a seguinte informação. Qual é a data prevista para viabilizar a manutenção da alça do dispositivo localizado no quilômetro 652, que liga Presidente Epitácio ao estado do Mato Grosso do Sul? A justificativa do requerimento foi a resposta que ela acabou mandando a este vereador no mês de junho de 2019, que diz assim, deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Informamos que a solicitação foi encaminhada à área de manutenção, que providenciará a devida programação para a execução do serviço o mais breve possível, conforme o cronograma do serviço da CART. E até o momento nós não sabemos, até agora não foi feito nada, e eu gostaria de saber se já está no cronograma, se tiver no cronograma, para que eles encaminhem a Câmara, até para nós podermos acompanhar essa situação. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim.
Senhor presidente, boa noite a todos que se encontram presentes, aqueles que nos assistem online. Eu gostaria que enviasse para essa Casa de Lei a lista de todas aquelas famílias que está cadastrado nas casinhas da Tibiriçá e a planilha que eu tive conversando com uma pessoa da Caixa Econômica, e tem uma planilha que assim me falaram que já foi enviado para a prefeitura essa planilha com alguma relação sobre o sentido daquelas casinhas. Então eu gostaria que enviasse a lista que foi enviado para a Caixa com 93 pessoas e a planilha que eles fizeram um levantamento das pessoas que seria avaliado, se foi aprovado ou não. Então eu gostaria que fosse enviado para essa Casa de Lei. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Evair Luiz. Hoje eu estive conversando com a Dulce a respeito até porque eu vi a postagem do nobre vereador, o vídeo que foi feito, né, onde ele dizia que na sexta-feira a Caixa enviaria uma lista com os nomes das pessoas que receberiam as denominadas casas, né? E eu estive hoje com a Dulce conversando, ela até falou que pediu para o vereador passar lá, porque ela teria as informações para o vereador e poderia entregar em mãos ao vereador. E a questão também é que não veio nenhuma lista com nomes. O que veio da Caixa Econômica Federal foi uma lista, foi uma situação falando que 74 pessoas tinham sido aprovadas para receber as casas, mas não tem lista nenhuma e não fala quem é essas pessoas, e que as demais estavam num processo aí para regularizar algumas pendências para poder estar sendo inclusas. Então, assim, eu fiquei confuso com a informação até do vereador, me desculpa, mas eu acho que a gente tem que fazer um requerimento também para a Caixa, aproveitar o requerimento dele, fornecer a Caixa, porque não sei quem falou com ele, mas deu uma informação para ele que viria esses nomes. Eu fui lá conversar com a Dulce para saber se já tinha chegado esses nomes, até para a gente trazer aqui, e a informação que eu tive lá foi uma outra. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Essas informações aí todas eu já tenho, porque o gerente da Caixa ele me passou, mas o sentido do requerimento eu gostaria que enviasse a lista que a prefeitura mandou para a Caixa com as 93 pessoas e a planilha que a Caixa mandou. Agora, se tiver ou não tiver, a gente vai aguardar se vai vir essa resposta ou não, porque até certo momento eu sei que a planilha chegou, mas não está direcionando o nome de pessoas, não está falando quem foi contemplado, quem foi cadastrado ou não. O sentido do requerimento é só para pedir que mande a lista que foi enviada de 93 pessoas para a Caixa avaliar essas pessoas. E a informação que eu tive, que parece que tem 74 pessoas que foi aprovado ali naquele cadastramento, mas só que tem que ser 83 pessoas, mas ainda faltam as pessoas para que a assistente social complementa lá, tem mais, acho que 10, se eu não me engano, para que faça o cadastramento, procurar se eles estão corretamente naquele pedido que a Caixa pede ali, avaliação, para ver se ele está restrito em alguma coisa. Então, a informação que eu tive é que 74 pessoas já se encontrava, o cadastro dele estaria correto, mas não indica quem é a pessoa. Então, o sentido do requerimento é para que eu possa saber a lista dos 93 pessoas e essa planilha para mim poder acompanhar. Você entendeu? Não importa se eles não mandaram a lista toda ainda com as 83 pessoas, que eu sei que vai fazer uma outra avaliação ainda para concluir todas as 83, que eu sei que foi enviado 93, mas até certo momento parece que 74 eles já tinham noção. E isso eu tenho gravado, que eu falei com o gerente da Caixa, não estou falando nem carga d'água, porque se foi mentira, foi do pessoal da Caixa. Então está mentindo para nós, está mentindo para a prefeita, está mentindo para a população. Compreendi a explicação de Vossa Excelência, mas eu preciso fazer uma colocação. Sexta-feira eu estive na Caixa Federal, lá em Presidente Prudente, falando com o diretor a respeito desse processo das casas.
Eu gostaria de informar os senhores vereadores que as casas é um processo único e exclusivo da Caixa. A Prefeitura Municipal, ela entra só com a infraestrutura. Realmente, eu posso confirmar que a informação do gerente da Caixa aqui, pelas informações que obtive, a Caixa realmente não forneceu a lista dos aprovados e desaprovados, porque é um serviço único e exclusivo dela, entendeu? Ela não forneceu, mas o requerimento de Vossa Excelência, eu entendi, é para que seja solicitado, e se tiver vai mandar, se não tiver vai falar que não tem. Então o requerimento do senhor continua em discussão. Senhor presidente, o senhor pode concluir a discussão. Que envie então a lista dos 93 que foi enviado para a Caixa, aquelas 93 pessoas, e essa planilha, se tiver, envia para a gente até, para a gente ter uma avaliação só, então. O requerimento apresentado pelo nobre vereador está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim foi aprovado por unanimidade. Continuam abertos os microfones para requerimentos orais aos nobres vereadores. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa noite a todos. Requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário na sua forma regimental, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal de que num setor da prefeitura, onde faz a emissão da carteira de trabalho, se na ausência do responsável, tem uma ou outra pessoa que possa assumir o cargo ou não. O requerimento, ora apresentado pelo vereador Josimael Barbosa, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Eu fui procurado por uma pessoa e ela foi lá semana passada retirar a carteira de trabalho para o filho dela. E falaram para ela lá que o responsável lá do setor se encontra de férias durante 30 dias. E nesse período não consegue emitir a carteira de trabalho. Inclusive ela foi em Presidente Prudente hoje no Poupa Tempo e fez a retirada lá. Então eu gostaria que a prefeitura, na ausência desse funcionário lá que seria o responsável, tivesse um outro funcionário no local. Eu não vejo impedimento. Se tiver também, nos mande qual o impedimento de não poder colocar uma outra pessoa responsável lá para a emissão dessa carteira de trabalho. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Josimael Barbosa foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Edson Jardim. Senhor presidente, eu gostaria que enviasse essa casa de lei, se a prefeita já tem uma data adequada para que venha fazer o calçamento e o muro que a lei determina hoje dentro do município, porque está sendo cobrado aí na população, e eu gostaria que nos fornecesse se os terrenos da prefeitura já tem data para se cumprir aquilo que foi feito esse projeto de lei, então tem que ser cumprido por igualdade. Então eu gostaria que nos enviasse se já tem uma data marcada para poder dar início nesses terrenos que se encontram sem calçada e sem muro. O requerimento do vereador, apresentado pelo vereador Edson, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson Jardim foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando sequência, vamos passar à ordem do dia, onde votaremos os pareceres e os projetos de leis apresentados pelo Poder Executivo.
Parecer conjunto 053/2019, de 13 de setembro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 028/2019, de 30 de agosto de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de imóvel público a título precário e gratuito, a favor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Melo, relator; Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto de número 053/2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto número 053/2019, de 13 de setembro de 2019, ora lido pelo senhor secretário, está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer 053/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 028/2019, de 30 de agosto de 2019, para colocarmos em discussão e votação. Projeto de lei 028/2019, de 30 de agosto de 2019. 2009, é. 10 anos de emissão, vamos deixar assim aprovar então isso aqui. O que você acha? Dispõe sobre: autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de imóvel público a título precário e gratuito a favor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e das outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a firmar termo de cessão de uso de imóvel público a título precário e gratuito a favor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, Sociedade de Economia Mista, escrita sobre o CNPJ 43.776.517/0490-06, consiste em uma gleba de terra com área de 13.718,33 metros quadrados, objeto da matrícula 26.191 do cartório do registro de imóveis dessa comarca de Presidente Epitácio, conforme descrição e localização constante no memorial descritivo e croquis, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. A seção de uso de que trata o artigo 1º desta lei tem por objeto a elaboração de projeto de melhorias na estação de tratamento de água do município, pela Sabesp, cessionária do Serviço Público de Água e Esgoto no município de Presidente Epitácio. Artigo 3º. A cessão de uso é realizada a título gratuito e sem prazo de vigência, enquanto perdurar o contrato de concessão de serviço público de água e esgoto, firmado entre o município e a Sabesp, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que haja interesse das partes. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei número 028/2019, de 30 de agosto de 2019, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 028/2019, de 30 de agosto de 2019, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei 028/2019, de 30 de agosto de 2019, encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 028/2019, de 30 de agosto de 2019, foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões ao projeto de lei 027. 52. 027.
027/2019 para colocarmos em discussão e votação. Parecer conjunto 052/2019, de 13 de setembro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 027/2019, de 2 de setembro de 2019, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de compromisso com particular para fins de implantação de obras de infraestrutura em via pública, o prolongamento da Rua Mato Grosso, mediante compensação tributária e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Melo, relator; Josimael Barbosa Teramenense, membro. O parecer conjunto 052/2019 das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei 027/2019, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto de número 052/2019 ao projeto de lei 027/2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O parecer conjunto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 027/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 027/2019 para colocarmos em discussão e votação. Projeto de lei 027/2019, de 30 de agosto de 2019, dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de compromisso com particular para fins de implantação de obras de infraestrutura em via pública, o prolongamento da Rua Mato Grosso, mediante compensação tributária e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de compromisso com particular para fins de implantação de obras de infraestrutura de via pública, prolongamento da Rua Mato Grosso, consistente em pavimentação em CBUQ, guias e sarjetas, drenagem de águas pluviais, conforme projeto memoriais descritivos elaborados pela Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Meio Ambiente, setor de Engenharia, o qual fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. Nos termos da Lei Complementar 067/2009, de 23/4/2009, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar a compensação tributária no valor de R$ 258.567,15, relativa aos valores a serem despedidos pelo particular para a realização das obras de infraestrutura do sistema viário, de acordo com o cronograma físico-financeiro para a execução dos serviços apresentados pela municipalidade. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 027/2019, oriundo do Poder Executivo, datado de 30 de agosto de 2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei número 027/2019 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. O projeto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 027/2019, de 30 de agosto de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei complementar de número 009/2019, de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Parecer conjunto 054/2019, de 13 de setembro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 029/2019, de 30 de agosto de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera os artigos 1 e 2, primeiro e segundo da Lei 2.721 de 2018, de 13 de maio de 2018, que trata sobre a denominação do conjunto habitacional Presidente Epitácio H. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Mello, relator; Josimael Barbosa Teraminense, membro. O parecer conjunto de número 054/2019, de 13 de setembro de 2019, ao projeto de lei de número 029/2019, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto de número 054/2019, ao projeto de lei número 029/2019, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O parecer conjunto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer de número 054/2019, de 13 de setembro de 2019, ao projeto de lei 029/2019, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei de número 029/2019 para colocarmos em discussão e votação. Projeto de lei 029/2019, de 30 de agosto de 2019, dispõe sobre: altera os artigos 1º e 2º da Lei 2.721/2018, de 13 de maio de 2018, que trata sobre a denominação do conjunto habitacional Presidente Epitácio H. Artigo 1º. Os artigos 1º e 2º da Lei 2.721/2018, de 13 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. O conjunto habitacional Presidente Epitácio H passa a denominar-se Vila Vista Alegre. Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal. O projeto de lei ora lido pelo senhor secretário de número 029/2019, de 30 de agosto de 2019, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei de número 029/2019, de 30 de agosto de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei 029/2019 encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 029/2019, de 30 de agosto de 2019, foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei complementar do Poder Executivo de número 009/2019 para colocarmos em discussão e votação. Parecer conjunto 055/2019, de 13 de setembro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei complementar 009/2019, de 3 de setembro de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria a gratificação de função pelo exercício de atribuições de técnico social do programa Minha Casa Minha Vida, Vila Tibiriçá, no município de Presidente Epitácio, e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Mello, relator; Josimael Barbosa Teraminense, membro. O parecer 055/2019, de 13 de setembro de 2019, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar.
O parecer conjunto de número 055/2019, de 13 de setembro de 2019, ao projeto de lei complementar oriundo do Poder Executivo de número 009/2019, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto de número 055/2019, de 13 de setembro de 2019, ao projeto de lei complementar do Poder Executivo de número 009/2019, foi aprovado em segunda votação e discussão por unanimidade. Dando o prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar oriundo do Poder Executivo de número 009/2019, para colocarmos em discussão e votação. Projeto de lei complementar 009/2019, de 3 de setembro de 2019, que dispõe sobre: cria a gratificação de função pelo exercício de atribuições de técnico social de execução do projeto técnico social do programa Minha Casa Minha Vida, Vila Tibiriçá, no município de Presidente Epitácio, e das outras providências. Artigo 1º. Ficam criadas 3 gratificações de função pelo exercício de atribuições do técnico social de execução do projeto técnico social do programa Minha Casa Minha Vida, Vila Tibiriçá, no município de Presidente Epitácio, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Artigo 2º. A gratificação da função pelo desempenho das atribuições de técnico social, de que trata o artigo anterior, será no valor de R$ 1.200, pelo período de 18 meses, podendo ser prorrogado até a conclusão final do projeto técnico social do programa Minha Casa Minha Vida, Vila Tibiriçá. Artigo 3º. A indicação do servidor para exercer as atribuições de técnico social de execução do projeto técnico social do programa Minha Casa Minha Vida, Vila Tibiriçá, será do secretário ou secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, e dar-se-á dentre os servidores do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal, sendo a designação será através de expedição de portaria pelo chefe do Executivo, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar de número 009/2019, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 009/2019, de 3 de setembro de 2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei complementar 009/2019 agora encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 009/2019, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Indicação 298/2019. Indico nos termos do regimento interno a prefeita Cássia Regina Zafani Furlan que, atendendo o pedido dos pacientes, seja implantado no posto de saúde 2, Dr. Alberto José Saad, o sistema de senhas no atendimento. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 299/2019. Indico nos termos do regimento interno a prefeita Cássia Regina Zafani Furlan que determine ao setor competente instalar placa ou faixa na parte da frente do posto de saúde 2 da Rua São Paulo, com a denominação correta, que é a do posto de saúde Dr. Alberto José Saad, assim como colocar na parte interna a foto desse saudoso médico, que durante muitos anos de sua vida foi secretário municipal de saúde, atendendo a milhares de pacientes naquele posto. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 300/2019, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente construir um redutor de velocidade, lombada, quebra-molas, nas quadras 21 e 23 da rua Mário Rodrigues Bittencourt,
localizado no bairro Vista Alegre, a pedido dos moradores. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Indicação 301/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente construir uma faixa elevada na quadra 16 da Avenida Presidente Vargas, a pedido dos comerciantes devido ao fluxo de veículos e pessoas no local. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Indicação 302/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente instalar bebedouros nas laterais da ciclovia, localizada na orla fluvial, a pedido dos frequentadores do local. Marlan de Mello, vereador proponente. Indicação 303/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente adquirir um jet ski para o Corpo de Bombeiros Municipal, com a devolução do 12º do Poder Legislativo. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 304/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes solicitar ao proprietário do condomínio residencial Rosume que contrate mão de obra epitaciana nas obras do condomínio. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 305/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente instalar placas de sinalização de trânsito na confluência da rua Rio de Janeiro com a Alameda das Perobas, a pedido dos moradores. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 306/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes as providências necessárias visando colocar vigia, zelador nos banheiros da orla fluvial. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 307/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes as providências necessárias para que seja denominado uma das ruas do novo loteamento residencial da cidade com o nome do pioneiro Gasparino Ferreira Lima. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 308/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes as providências necessárias para que seja colocada um guia turístico no PIT, posto de informações turísticas na entrada da cidade. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 309/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes estudarem a possibilidade de ampliar o estacionamento de veículos na orla fluvial. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 310/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes assinar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a implantação de atividade delegada, permitindo a utilização de policiais militares em dias de folga no policiamento ostensivo e no apoio à Prefeitura Municipal nas atividades de fiscalização. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 311/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente construir faixa elevada na Avenida Juliano Ferraz Lima em frente ao portão principal do pavilhão de eventos a pedido dos munícipes epitacianos. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Indicação 312/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente construir uma faixa elevada na Avenida Tibiriçá, em frente ao Espaço Criança e próximo ao ponto de ônibus, a pedido dos pais de alunos e munícipes que trafegam pelo local. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Indicação 313/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes instalar um semáforo na confluência da rua Maceió com a rua Pernambuco, a pedido dos munícipes que trafegam pelo local. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Indicação 314/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente instalar um semáforo na confluência da rua Maceió com a Florianópolis, a pedido dos munícipes que trafegam pelo local. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Rapaz, você é diretor de trânsito? Indicação 315/2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao órgão competente instalar um semáforo na confluência da rua Fortaleza com a rua Antônio Marinho de Carvalho Filho,
a pedido dos munícipes que trafegam pelo local. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Indicação 316/2019, indica nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao órgão competente construir uma rotatória na confluência da Avenida José Vicente Júnior com a Rua Álvaro Coelho, a pedido dos munícipes epitacianos. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Indicação 319/2019. Indica nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao órgão competente construir uma rotatória na Avenida José Vicente Júnior, em frente ao condomínio residencial Roussume, a pedido dos moradores do condomínio. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Terminadas as indicações, informo aos nobres vereadores que as mesmas serão enviadas aos respectivos destinatários. Não havendo mais indicações, informo aos nobres vereadores que encontra-se a palavra livre para o uso, assim se o desejar. Com a palavra a vereadora Brasilina Olegário Massoco. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, né? É uma honra tê-los aqui com a gente, assistindo o nosso trabalho, a nossa equipe que estamos aqui junto. Eu quero nessa fala dizer que foi feita essa moção ao seu Wilson Cruz, pela pessoa que foi e que é um epitaciano honrado, diante de todas as dificuldades que atravessou no mundo da navegação, no mundo em Epitácio, com todas as crises que se passaram. Ele trabalhou com muito esmero diante das suas funções. Eu posso dizer, porque trabalhei com ele como contador do Hospital São Lucas, uma pessoa muito responsável. E aqui eu quero dizer ao seu Wilson Cruz que gratidão não tem prazo de validade. Eu sou uma pessoa muito grata quando alguém faz parte da minha amizade, como ele e muitos amigos que eu tenho. Ele não olhou para os lados, ele tocou em frente, é uma pessoa pouca comentada, mas um trabalhador muito honrado. Então aqui eu quero deixar essa palavra gravada no coração dele, que está aí nos ouvindo, que nós temos muita gratidão por ele, e que esse livro está sendo lançado, Deus dá honra para quem tem honra, e ele é um homem honrado por Deus. Então a gente vai receber nesse dia esse livro que ele vai lançar agora dia 21, e eu e o Moisés tomamos essa decisão de fazer essa moção em nome de todos os vereadores, porque todos nós trabalhamos com o mesmo intuito, né? Quero deixar aqui meu abraço a toda a família, a todos os antequeridos dele, porque é uma pessoa muito amada, muito respeitoso, muito trabalhador e muito honrado pela população epitaciana. O meu abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, e que nós continuamos assim, olhando para frente, sem olhar para os lados e nem para a crise, olhar ao alvo que nós queremos alcançar, o bem para o presidente Epitácio. O que for bom para o presidente Epitácio, eu tenho certeza que é bom para esses 45 mil habitantes que moram nessa cidade, não medindo esforço para vencer as crises todo dia, para vencer as dificuldades todo dia. Mas nós sabemos que muitos aqui vão trabalhar na política e vão ser honrados também, por trabalhar com presteza, né, com amor, com carinho por tudo aquilo que faz, tá? Um abraço a todos e muito obrigado, até a próxima oportunidade. Continua livre a palavra aos nobres vereadores. Ninguém mais? Não havendo mais matérias a ser tratadas no dia de hoje, quero agradecer o público presente, ao público de casa que nos acompanhou pela internet, convidá-los para que se façam presente na próxima sessão extraordinária, que se dará dia 23, segunda-feira, às 19 horas. E muito obrigado a todos, e eu declaro a nossa sessão encerrada.